Bom, a gente está visitando aqui o Núcleo de Gerenciamento de Emergências do Estado de São Paulo. Eu vou conversar com o Tenente Roncato, ele que vai contar um pouquinho para a gente como é que funciona todo esse monitoramento do Estado. Afinal de contas, são 645 municípios que vocês monitoram aqui, nessas telas todas. É isso, Tenente? Isso, esse é o Núcleo de Gerenciamento de Emergências da Defesa Civil do Estado. Aqui a gente faz não só o acompanhamento e a previsão meteorológica de todo o Estado de São Paulo, mas também monitora todas as ocorrências relacionadas de defesa civil, todas as ocorrências de interesse. Aqui o regime de trabalho é 24 horas ininterrupto, então todos os dias da semana, todos os dias do ano, feriado, final de semana, nós temos equipes nossas aqui trabalhando para poder atender os municípios e para poder estar acompanhando as ocorrências de defesa civil. Como é que vocês monitoram a previsão do tempo? Existe um setor específico? Existe uma agência que faz a previsão do tempo? Existem meteorologistas da própria Defesa Civil? Isso, a previsão meteorológica, a emissão de alertas e a previsão meteorológica ela é feita por um meteorologista, que ele compõe a equipe aqui dos profissionais da Defesa Civil. Hoje a gente tem uma empresa que é contratada para prestar esse tipo de serviço e esse meteorologista ele é responsável não só pela emissão dos alertas em tempo real do que está acontecendo, como também previsão futura. Então é através desse estudo do meteorologista, através dessa previsão que a gente consegue emitir os nossos alertas de risco e orientar a população uma eventual emergência, um eventual cenário aí que possa vir a acontecer. Por exemplo, olha, aqui eu tenho os dados da Operação Chuvas de Verão que seguem até o próximo dia 31 de março. Quais são as regiões hoje do estado que estão em situação de alerta? Isso, todo ano a Defesa Civil do Estado ela desencadeia a Operação Chuvas de Verão. Ela tem um período específico, que é o período onde o estado de São Paulo tende a sofrer mais por conta das chuvas. Então a gente está com a operação vigente, ela começou no dia 1º de dezembro e vai até o dia 31 de março. Durante esse período a gente monitora todas as ocorrências de defesa civil, mas a gente tem uma atenção especial para as ocorrências relacionadas às chuvas, como deslizamentos, alagamentos, enxurradas, que são as ocorrências que tendem a trazer um maior problema nessa época do ano. Para essa semana a previsão do tempo vai ser bem típica de verão, então a gente tem uma temperatura alta aí ao longo do dia, com aquelas pancadas de chuva no fim da tarde, mas a gente tem a previsão aí vindo a partir de sexta-feira para o final de semana de uma frente fria, então a tendência é que o final de semana seja um pouco mais chuvoso, isso vai colocar grande parte do estado de São Paulo aí em atenção. Agora, as grandes ocorrências aconteceram nesse início de verão. Por exemplo, a gente teve o caso daquele ônibus em Ubatuba, que voltou toda a atenção para lá. Teve algum outro tipo de ocorrência grave? Quantos óbitos tivemos aí nessa operação de verão? A gente já contabiliza algumas ocorrências desde o início da operação. Como eu disse, a operação ela começou no dia 1º de dezembro. Atualmente nós estamos já com 72 municípios, dos 645 municípios do estado de São Paulo, 72 municípios já registraram algum tipo de ocorrência relacionada às chuvas. Aí pode ser por alagamento, deslizamento de terra, enxurradas, enchentes. E desses municípios que registraram ocorrências, nós já somamos aí 13 óbitos por conta das chuvas e 13 feridos. Então a atenção é redobrada nesse período por conta dessa característica do tempo. Agora, Tenente, o que é esse mapa aqui? A Defesa Civil do Estado, ela conta na sala, no Núcleo de Gerenciamento de Emergências, a gente conta com esse video wall que permite aos nossos operadores, os nossos agentes estarem acompanhando tudo o que acontece no estado em tempo real. Então, desde notícias até algumas imagens, publicação em mídias sociais, e a gente conta também com alguns radares e satélites, que são esses mapas aqui, eles apoiam principalmente o meteorologista no acompanhamento da situação da chuva. Então é através desse mapa que ele consegue ver como é que está a situação, principalmente de chuva no estado, e a partir daí ele emite os alertas em tempo real. Então, conforme a chuva vai acontecendo, conforme a intensidade, até a dinâmica do evento ali vai acontecendo, ele consegue acompanhar isso em tempo real e imediatamente disparar o alerta para a população daquela região, para receber aí no seu celular, aqueles que são cadastrados, né, para receber esse alerta e poder se antecipar a um desastre. São quantos satélites nas regiões do estado?
Hoje nós temos 5 satélites, 5 radares e alguns satélites no estado também. Esses radares, como eu falei, eles têm trabalho de extrema importância, principalmente para o serviço de meteorologia, que é através dele que o meteorologista consegue visualizar a previsão em tempo real e poder traçar um cenário aí para os próximos dias. Aqui, por exemplo, ó, situação de alerta para o Vale do Paraíba, apareceu o município de Caraguatatuba. Por quê? Como que funciona a sistemática da Operação Chuvas de Verão, né? Todos os municípios, eles iniciam no nível de observação, que é um nível de situação de normalidade, digamos assim, né? A partir daí, a depender da previsão do tempo e a depender da quantidade de chuva nas últimas 72 horas, a gente se baseia sempre nas últimas 72 horas, que é um período de 3 dias, né? A partir daí ele pode migrar do nível de observação para o nível de atenção. Então, se a previsão de chuva demonstra um grande acumulado, ou se já choveu muito nesse município, ele entra no nível de atenção. E a partir daí a equipe da Defesa Civil do município tem algumas atribuições, como intensificar as vistorias nas áreas de risco. A gente vê aí um município em alerta, que foi o município de Caraguatatuba, por conta das ocorrências que nós tivemos na virada do ano. Quais foram? Então, como que funciona esse apoio da Defesa Civil do Estado, né? Uma vez que tem a ocorrência no município, caso seja de interesse do município, ele pode solicitar um apoio da Defesa Civil do Estado e a partir daí a gente encaminha equipes em campo juntamente com geólogos. Então, nós temos 2 grandes órgãos que são parceiros e que trabalham junto nesse período da operação, que é o Instituto de Pesquisas Tecnológicas, o IPT, e o Instituto de Pesquisas Ambientais, o IPA. Então, foi o que aconteceu no município de Caraguá. Bem na época da virada de ano, ali do dia 30, 31 até o dia 1º, nós tivemos chuvas muito fortes lá na região. No litoral norte todo, né? No litoral, ela ficou submersa. Exatamente, no litoral como um todo é sempre uma preocupação a região do litoral por conta da característica do terreno, região de morros, de encostas. Mas nós tivemos essa ocorrência específica em Caraguá, onde nós tivemos 3 pontos de deslizamentos, tivemos algumas residências foram afetadas, foram interditadas, pessoas que ficaram desabrigadas, desalojadas, e nós enviamos uma equipe para o local. Então, no primeiro dia do ano, dia 1º de janeiro de 2022, estava presente a Defesa Civil do Estado, o Instituto de Pesquisas Ambientais, fazendo essa vistoria no município, que colocou o município em alerta. Qual que é a diferença para o estado de observação e para o estado de alerta? Então, o estado de observação é um estado de normalidade, não que esse estado de normalidade o município não tenha que executar algumas atividades. Mas o estado de observação é um estado onde a gente não teve grandes chuvas nos últimos dias e a gente não tem uma previsão de chuva para os próximos dias. Já o estado de atenção, ele acende o próprio painel ali já deixa bem intuitivo, ele acende uma luz amarela. Então, já é algo para despertar a atenção do município, ou seja, a gente teve chuvas nos últimos dias e tem a previsão de mais chuva, e a partir daí o município tem que intensificar as vistorias, principalmente nas áreas de risco. Aqui eu estou vendo que são 3 níveis, né? O verde é observação, o amarelo é atenção e o alerta é o vermelho. Eu vi que a maioria das regiões, por exemplo aqui Guarulhos, Arujá, né, que é a região do Alto Tietê, a grande maioria delas estão em estado de observação, é isso? Isso, justamente por conta das chuvas desse final de semana, como a gente teve um final de semana relativamente tranquilo, não tivemos muitas chuvas, e a previsão para ao longo dessa semana aí também não são de chuvas intensas. Hoje praticamente todos os municípios aí do estado estão em estado de observação, mas isso, o serviço nosso aqui, até mesmo essa questão aí do painel é muito dinâmica. Isso não é porque hoje está dessa forma, a gente pode voltar aqui no período da tarde e já vai estar um cenário totalmente diferente. Então esse é um dos grandes objetivos dessa sala aqui do Núcleo de Gerenciamento de Emergências, que é acompanhar esse dinamismo aí que acontece em todo o estado. Agora eu vi ali em cima, desalojados 4.011, foi o ano todo de 2021. Da última operação, isso. E o ano atual nós já temos 3.068 desalojados somente nesse mês de janeiro? Desde o início da operação, no dia 1º de dezembro, a gente já conta com 3.068 desalojados e 336 desabrigados. E a gente trabalha sempre nessa comparação com o ano anterior, até para a gente conseguir
balizar as nossas ações. E esse número ele é bem importante para nós, porque a Defesa Civil do Estado ela trabalha também em apoio aos municípios na questão de ajuda humanitária. Então, sempre que tem uma ocorrência, sempre que tem um desastre, quando o município solicita material, a Defesa Civil do Estado ela dispõe em todo o estado de São Paulo de depósitos com esse tipo de material de ajuda humanitária. Aquele material que a família aconteceu, deu um desastre, teve uma ocorrência, aquele material que seria a primeira ajuda, um alento ali para a pessoa que está numa situação de vulnerabilidade. E só esse ano, só nessa operação, que começou no dia 1º de dezembro, a gente já disponibilizou mais de 5 mil itens de ajuda humanitária, totalizando aí aproximadamente quase R$200 mil só nesse tipo de ajuda aos municípios. Agora, Tenente, você disse que monitora as redes sociais, monitora os canais de TV, faz um monitoramento, né, de o que está acontecendo na rua. Qual que é a importância da participação da população em encaminhar para a Defesa Civil, em acionar a Defesa Civil? De extrema importância, porque muitas vezes, inclusive, o nosso primeiro contato é com a população. Então, é o cidadão aquele que se depara primeiramente com a ocorrência e, às vezes, em questão de segundos dele acionar um órgão de emergência, acionar a Polícia Militar através do 90, acionar o Corpo de Bombeiros através do 93, ou acionar mesmo a Defesa Civil através do telefone 199, são esses segundos de diferença aí entre o acionamento do órgão de emergência que pode resultar aí no salvamento de uma vida. Então, é de extrema importância esse apoio da população e esse acionamento aí quando necessário. E por fim, essa equipe toda que está aqui nessas baias, eles fazem um monitoramento, a ligação cai para eles aqui também no 99? Cai. Aqui no município de São Paulo, a gente tem a Defesa Civil do município que recebe esse tipo de chamada de situação de emergência. Inclusive, a gente é frequente receber ligação dos mais diversos tipos de apoio, seja do apoio para realizar as vistorias, seja do apoio para fornecer o material de ajuda humanitária. Então, a equipe aqui, como eu disse, trabalha 24 horas para fazer esse atendimento, para conseguir dar esse retorno para a população. Em qual momento a população deve entrar em contato com a Defesa Civil? Qualquer ocorrência de emergência, qualquer ocorrência de desastre, é importante sempre estar acionando o órgão de emergência. Se for uma missão de resgate e salvamento, o Corpo de Bombeiros através do telefone 193 ou a Defesa Civil através do telefone 199. E a gente gosta sempre de reforçar, é um trabalho que a gente desenvolve aqui no Núcleo de Gerenciamento de Emergências também, que é a divulgação dos alertas. Então, hoje, no estado de São Paulo, a gente tem esses alertas que são transmitidos pela Defesa Civil do Estado de forma totalmente gratuita. Basta a população se cadastrar. E para fazer esse cadastro, ele só tem que enviar o número do seu CEP para o número 40199. Então, enviando lá o SMS com o número do CEP para o número 40199, ele já passa a receber todos os alertas que são emitidos aqui pelo Núcleo de Gerenciamento de Emergências, pela Defesa Civil do Estado, ele passa a receber em tempo real. Só para a gente ter uma ideia, desde o início da operação, no dia 1º de dezembro de 2021, até o dia de hoje, a gente já enviou quase 2 mil alertas para todo o estado de São Paulo. E a gente lembra, inclusive naquelas grandes ocorrências da Baixada Santista, deslizamentos lá em Santos, Cubatão, Guarujá, as equipes que tiveram em campo da Defesa Civil do Estado, elas tiveram um relato de uma moradora do Guarujá, que era cadastrada nesse serviço do SMS, que ela disse, eu só estou viva hoje graças ao alerta que eu recebi de vocês. Eu recebi o alerta, eu peguei minha família, eu vi que a previsão era de chuva, eu peguei minha família, consegui sair de casa, fui para casa de um parente, e no dia seguinte ela estava voltando lá depois do deslizamento, graças a Deus com a vida salva, e agradecendo às equipes da Defesa Civil por esse envio do alerta. Então, por isso que a gente reforça aí a necessidade de todos cadastrarem para receber esses alertas aí. Obrigada. Tudo bem, Tenente Coronel? Oi, Gabi, tudo bem? Posso entrar? Por favor. Fecha essa porta aqui. Pode encostar. Aqui é a sala de situação, né? Sim. O que é uma sala de situação? Bom, do lado ali vocês já exploraram, é o monitoramento. Aqui é uma sala em que as decisões são tomadas. Que tipo de decisões? Então, quando a gente tem ocorrências mais graves ou situações mais complexas para resolver com outras agências, além da Defesa Civil,
Muitas vezes até o próprio governador desce até aqui para participar da nossa conversa, para decidir, né, o que a gente vai fazer em determinadas ocorrências. Enfim, aqui é a sala das decisões das ocorrências mais graves. Nesse ano de... Vamos mandar um pouquinho sentar ali. Nesse ano de 2022, já teve alguma decisão importante que saiu aqui dessa sala? Felizmente, nesse ano, agora no ano de 2022, nós não tivemos ocorrências muito graves no estado de São Paulo em relação às chuvas. Já houve alguns casos em que até houve mortes, né? Mas não uma ocorrência muito grande, com múltiplas vítimas, como nós já tivemos em outros anos. Mortes nós tivemos 12, muitas vezes aquelas pessoas que se arriscam a atravessar a enxurrada. Isso é importante a população saber que não pode, né? Então, a enxurrada tem uma força muito grande. O que passa embaixo da água a gente nunca sabe, se tem um buraco, se não tem. 15 centímetros de água já derrubam e levam uma pessoa. 30 centímetros de água já arrastam um carro. Então, infelizmente, às vezes as pessoas, não vou dizer que todas as vezes a culpa é da pessoa, porque às vezes ela é pega de surpresa naquela situação e, infelizmente, um lugar alagado, as águas sobem muito rápido e pode acontecer uma fatalidade. Como é que a Defesa Civil prepara as coordenadorias da Defesa Civil em todo o estado? Cada município tem uma, correto? Sim. Nós temos as coordenadorias regionais. São quantas no estado? Regionais são 19. 19. Agora nós temos as municipais. Então, cada regional tem um grupo de municípios abaixo. Certo. Né? Que a divisão é a divisão administrativa do estado. Então, nós temos 15 no interior e 4 na Grande São Paulo. Quais são elas, na Grande São Paulo? Na Grande São Paulo, a região de Guarulhos, a região de Osasco, a região... Não vou lembrar... ABC é outra. ABC. Então, é Guarulhos, Osasco, ABC... E tem só mais uma é de São Paulo mesmo. Da capital mesmo. Como é que vocês preparam, então, para chuvas, toda essa turma? São todos eles que trabalham na Defesa Civil são policiais militares ou tem civis também que atuam na Defesa Civil? Bom, na Defesa Civil do Estado e nas Defesas Civis regionais, a maioria são policiais militares. A maioria. Nas municipais, às vezes o município pega um militar aposentado, ou um civil que trabalha com emergência, ou que trabalha na Guarda Municipal, ou que trabalha em outra secretaria municipal. Mas aí já nas municipais esse número é bem menor. Nas regionais e na do Estado são policiais militares da ativa. São da ativa. Os regionais, por exemplo, eles têm as atividades normais na unidade de bombeiro ou do policiamento e agrega a função de coordenador regional. É uma atribuição a mais. Já nos municípios, são normalmente civis, com alguns militares aposentados, e a preparação se dá meses antes do período de chuvas. Então, nós fazemos as oficinas preparatórias para o período da Operação Chuvas de Verão. No inverno, então? É um pouco antes da Operação Chuvas de Verão. A gente faz meio que no começo do ano para a Operação Estiagem e sim, acaba coincidindo com o inverno a preparação para chuvas de verão. Qual é o principal ponto, né, desse treinamento para essas pessoas estarem já preparadas com o que pode vir, com o que possa vir? Então sempre elas têm um panorama do período que se aproxima, qual que vai ser a tendência da chuva. Então a gente tem o El Niño, que tem a água do oceano mais quente, e a Laninha, que a água do oceano fica mais fria. Então, cada um desses momentos tem comportamento diferente, são reflexos diferentes para as chuvas. E isso falando de uma forma geral, né? Eles têm um panorama de como vai ser o período de chuvas, e a gente ministra instruções específicas
como tem uma certa rotatividade nas coordenadorias municipais de defesa civil, então alguns temas a gente precisa repetir todo ano, porque é aquilo que é meio básico, que os agentes municipais de proteção e defesa civil precisam saber. No ano passado, 2021 e 2022, a gente inseriu nas oficinas uma capacitação para utilização dos equipamentos, materiais e viaturas que a Defesa Civil forneceu para os municípios em 2020 e 2021. E esse ano tem mais um lote para ser entregue. Então são viaturas, equipamentos e materiais que são usados na Operação Chuvas de Verão. Então, motosserra, bote inflável, torre de iluminação, motogeradores, tendas, são os equipamentos para dar uma infraestrutura básica para as defesas civis municipais. Então, incluímos nas oficinas preparatórias as capacitações para uso desses materiais que o Estado forneceu por meio da Defesa Civil para os municípios. Quanto que o Estado investiu aproximadamente e era necessário, as defesas civis estavam com esses equipamentos defasados? Gabi, o que acontece? Nós temos 645 municípios no Estado. Muitos deles, a maioria, são municípios pequenos. Então, são municípios com 5 mil, 10 mil, até abaixo disso, né? E que realmente são carentes de equipamentos básicos aí para a Defesa Civil. Então, para esses municípios, a distribuição, o fornecimento, o repasse desses materiais é muito importante. Eles são realmente carentes desses equipamentos. E, normalmente, esses municípios não têm um posto de bombeiros no município, né? O posto de bombeiros, às vezes, fica um pouco distante da cidade. Então, até que chegue o primeiro socorro, esses materiais e viaturas são muito importantes para o primeiro atendimento. Então, como que nós montamos esses kits, né? O que vai fazer parte desses kits? Foi numa conversa com os municípios. Então, olha, para o período de seca e para o período de chuvas, quais equipamentos, materiais e viaturas são mais importantes para vocês? Então, com o feedback dos municípios é que a gente montou os kits e são equipamentos realmente de uso mais básico para os municípios. Agora, Tenente Coronel, agora um civil, por exemplo, eu acompanhei um treinamento de vocês, se eu não me engano foi em Franco da Rocha, e lá a população participou desse treinamento, porque era uma área de risco e possivelmente, se acontecesse uma chuva com bastante potência, a população daquele local já estaria preparada. Isso acontece com frequência também em outras localidades? Como que a Defesa Civil trabalha as áreas de risco onde a população não quer deixar as suas casas? O que você comentou são exercícios simulados. Então fazemos sim, periodicamente, em regiões diversas, exercícios simulados com foco nessas pessoas que moram em áreas de risco. Então a gente seleciona uma determinada área de risco, isso quem fornece para a gente já é o próprio município, porque é uma situação um pouco complexa de se lidar, né? Porque você não pode chegar a hora que você quer nessas comunidades, né? Então a Defesa Civil vai lá como Defesa Civil, como um cidadão, porque existe muita resistência da aproximação da polícia nesses lugares. Então nós não vamos como policiais, vamos como agentes de Defesa Civil. E quem tem essa proximidade, esse contato com essas comunidades, são as Defesas Civis municipais. Então eles selecionam uma região, fazem o contato para franquear a entrada do Estado lá, porque não é do dia para a noite que isso acontece, isso é uma realidade. Então, depois dessa área pré-determinada já pelos municípios, que são áreas de risco, que há pessoas que residem lá, a gente organiza um exercício simulado de desocupação dessa área. Então a gente desencadeia um simulado para ver em que momentos cada coisa deve ser feita. Então, várias agências participam desses exercícios simulados. Então, as agências estaduais, os órgãos de emergência, órgãos de saúde, órgãos de assistência social, fundo social, enfim,
os órgãos de emergência, municipais também. Então, é um trabalho multi-agências para que a gente consiga, no momento de um fato, quando acontecer mesmo, retirar as pessoas com antecedência dessas áreas de risco e essas pessoas já saberem o que fazer diante de um fato concreto. Como é que a Defesa Civil trata essa questão da população não querer sair da área de risco? A Defesa Civil chega numa determinada área, interdita, mas o morador não quer sair. Como é que vocês lidam com esses casos? Bom, a moradia em áreas de risco é uma realidade, né? Não só em São Paulo como no Brasil. Então, o que a gente procura fazer é uma forma de conviver com o problema e fornecer o máximo de informações e subsídios para que essas pessoas se preparem minimamente para quando houver necessidade de sair do local, que elas saibam como sair e que elas concordem em sair. Agora, o uso e ocupação do solo é uma responsabilidade do município. O Estado, em apoio aos municípios, vai lá com órgãos técnicos, diante de um deslizamento, diante da iminência de um deslizamento, para olhar como é que está a estabilidade ou instabilidade do solo e fazer as recomendações para o município. O município tem que tomar a decisão de retirar as pessoas, né, preventivamente e colocá-las em algum lugar, que aí o município é que vai decidir. Muitas vezes eles têm abrigos provisórios, ou dependendo do número de pessoas, vão para hotéis da cidade, enfim. O município já, por meio da assistência social, já tem uma programação para isso, porque sabe que todo ano, no período de chuva, isso pode acontecer. Num caso mais extremo, em que a pessoa não queira sair, isso acontece, aí precisa tomar uma decisão mais drástica, e muitas vezes tem que ser a retirada à força, que é o que a gente evita ao máximo. Mas, diante da proteção da vida, existe essa possibilidade da retirada à força. Aí tem que chamar o auxílio policial para fazer a retirada à força. Qual que é a expectativa agora da Defesa Civil, né, até o final da Operação Chuvas de Verão? Vai até o dia 31 de março, você já tem pontos mapeados, rezar bastante para São Pedro para não acontecer nenhuma tragédia, porque nós tivemos aí na virada do ano Ilhabela submerso, Ubatuba submerso, cidades aí que começaram o ano já completamente embaixo d'água, né? Daqui para frente, né, o que vocês já têm assim, de previsão? Como você comentou, realmente houve, né, algumas ocorrências de deslizamento, inundações, mas eu creio que esse trabalho preventivo tem surtido efeito, porque embora tenham acontecido os problemas, nós tivemos pouquíssimos resultados com mortes, e esse é o nosso principal objetivo, preservar a vida, evitar as mortes. Então, lugares como Ilhabela, Ubatuba, Litoral Norte, Vale do Paraíba, Vale do Ribeira, são regiões que nesse período, Baixada Santista, sofrem com as chuvas. É um fato. Dependendo do volume de chuva, da quantidade de chuva, a gente infelizmente tem ocorrências de inundações, alagamentos e deslizamentos. Mas é aí que eu percebo que o trabalho preventivo surte o efeito, né? A gente tem evitado esse resultado que é o pior, que é o resultado morte. Agora, todos os municípios mais vulneráveis do estado, que são 177, isso com dados estatísticos e históricos. O Grande ABC está incluso nisso? Porque nós tivemos também grandes chuvas aí que deixou Sim. Mauá embaixo d'água. Mauá Sim. e Santo André assim, passaram também nas primeiras semanas de janeiro por situação bem triste. Os 177 municípios pegam toda a Grande São Paulo, Vale do Ribeira, Vale do Paraíba, região de Campinas, região de Sorocaba, região de Itapeva. Então, essas regiões que historicamente já apresentam problemas durante o período de chuvas, já existem planos preventivos específicos, com indicadores que permitem que o poder público adote providências eficazes para as retiradas preventivas. Então, os planos preventivos têm indicadores que falam assim, toma cuidado com aquela região, porque
O índice de chuva ali está muito alto nos últimos dias e a previsão de chuva para os próximos dias também é grande. Então, já desencadeamos as vistorias preventivas, de acordo com o acumulado de chuvas e a previsão meteorológica para os próximos dias. Então, a gente já consegue fazer alguma coisa antes do problema acontecer, em razão dos planos preventivos de defesa civil, em que atuam em conjunto a Defesa Civil do Estado, as regionais e as municipais, e também os órgãos de emergência, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Guarda Municipal. Então, cada região já tem um mapeamento de áreas de risco, entendeu? Então, todos os municípios mais vulneráveis já têm os mapeamentos. Então, já sabemos quais são os pontos mais críticos de cada região. Para a gente encerrar, eu fiz essa pergunta para o tenente, mas vou perguntar para o senhor também, qual que é a importância, então, da relação da população, né, da proximidade da população com a Defesa Civil? A aproximação com a população é muito importante. Tanto é que o serviço SMS 40199 é uma comunicação direta da Defesa Civil do Estado com a população. Então, qualquer cidadão pode cadastrar o seu CEP, enviando esse CEP para o 40199 e recebendo os alertas da Defesa Civil. E aí sim, podendo agir preventivamente. Nós temos muitos relatos de pessoas que falaram assim, olha, por causa do SMS da Defesa Civil eu saí, por causa do SMS eu não fui para aquele lugar. Então, além das nossas redes sociais, Instagram, Facebook, ali a gente coloca muita informação, muita dica, muito trabalho preventivo a gente faz pelo SMS 40199 e também por meio das nossas redes sociais. Então, além disso, nós temos uma comunicação direta com o sistema de defesa civil, né? A Defesa Civil do Estado se comunica muito com as defesas civis regionais e municipais. Então, soltamos boletins meteorológicos, alertas, tudo para o sistema também se comunicar com a população. Porque entendemos que a Defesa Civil Municipal é que tem essa ligação mais próxima ainda com o próprio município. E, repetindo, o 40199 é um serviço muito importante, porque é a comunicação direta da Defesa Civil com o cidadão. Obrigada. Ficamos sempre à disposição, então reforço da importância da gente fazer o cadastro no 40199. Você ouviu e assistiu, conheceu um pouquinho sobre o Centro de Gerenciamento de Emergências do Estado de São Paulo, como trabalham as defesas civis no Estado de São Paulo. Para você que deseja rever essas e outras notícias, acompanhe a nossa programação 24 horas por dia, 7 dias por semana, na guardiandanoticia.com. É música e informação na palma da sua mão. Até a próxima.